Seja muito bem-vindo ao podcast Cultura e Times Fortes. Eu sou Guilherme Guimarães. E eu sou a Hanna Severo. E juntos a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tornando o mundo melhor, criando empresas com propósito. Esse é um podcast exclusivo, oficial e patrocinado pela EP+, pela empresa com propósito. Esse é um tema que é muito fundamental para os empresários. Empresários que estão em rápido crescimento, empresários que têm dificuldade no engajamento do seu time e estão numa busca de conciliar tempo com o resultado. Guilherme, iniciando aqui falando sobre a tua visão sobre cultura. Como começou tudo isso? Tá, vou contar um pouco da minha história, que eu acho que é legal, né? Como episódio 001. Sim. Eu acho que é extremamente importante as pessoas entenderem e conhecerem quem é Guilherme Guimarães. Perfeito. Né? Como é que nasceu a empresa com propósito? Né? Por que esse tema de tornando o mundo melhor, criando empresas melhores? Qual que é a nossa visão? Né? Qual que é a nossa perspectiva? Qual é o impacto que esse nosso negócio de educação, podcast, vai impactar o mundo e vai tornar o mundo melhor, criando empresas com mais propósito? Né? Eu sou filho de Guilherme e Lúcia, eu sou irmão de Isabela e Giovana, eu falo que são meus 4 tesouros assim que ninguém nunca vai conseguir roubar de mim, que é a minha família, né? Sou pernambucano, tenho 36 anos, nasci em 88 e me formei em engenharia de produção. Olha que negócio, né, não convencional. Hoje eu falo de gente, Sim. Né? Então uma coisa bem um pouco distante. Sempre fui muito bom em exatas, né? Me formei em engenharia de produção, trabalhei em multinacionais, Gerdau, FedEx, Fiat Chrysler, fui executivo, passagens pelo Brasil, fora do Brasil. E eu lembro que hoje, parando para fazer uma reflexão, né, Guilherme, por que tu não seguiu carreira, né, nessas empresas como executivo e tal? E na época eu também não sabia, né, não tinha a mínima noção do porquê que eu, entregava, chegava na hora, saía na hora, entregava o que tinha para entregar dentro da empresa, batia minhas metas, mas eu não ia mais além, não tinha um nível de engajamento legal. Hoje eu consigo dizer com muita clareza. Né, com muita clareza, né, que engajamento é um comprometimento emocional que as pessoas têm com o negócio. Perfeito. E em 2014 eu fui começar um MBA na FGV de gestão empresarial, Hanna. E foi muito louco porque na primeira cadeira foi muito emblemática essa história para mim. Na primeira cadeira era uma cadeira sobre gestão de pessoas. Uau. Foi a primeira matéria. E nessa cadeira eu brinco que eu fui mordido pelo mosquito ou pela doença do empreendedorismo. Né? Eu sempre tive, todos os meus amigos sempre foram empresários ou filhos de empresários. Né? Eu não nasci de uma família empreendedora, meus pais não são empresários, né? Minha mãe também não, meu pai também é engenheiro. E sendo que eu via os meus amigos de infância, todos eles sempre foram, as famílias deles sempre foram empresários, eles consequentemente se tornaram empresários. E eu brinco que nessa época foi o estalo que eu tive, que eu sempre quis também ter o meu negócio. Né? Já estava no mercado executivo talvez há uns 8, 9 anos e eu sempre tive uma vontade de algo a mais. Né? Eu nunca estava satisfeito, aquela inquietude positiva. E nesse exato momento do MBA, eu brinco que eu fui mordido pela doença do empreendedorismo. E ali, velho, eu não queria saber de outra coisa a não ser empreender. Era basicamente isso. E aí, no auge da crise da construção civil, 2014, eu pedi demissão eu estava trabalhando na Gerdau nessa época, como executivo, na área industrial, então já lidava com pessoas, sempre trabalhei com gestão, sempre trabalhei com processos, né, sempre trabalhei nessa área industrial. E aí, minha família ficou louca, você é louco, né? Meus pais não sabem o que é isso, não viveram esse mundo do empreendedorismo real, parece que eles vivem no mundo teórico, né, que é o mundo do CLT, é o mundo, né, da executivo. E aí eu disse, não, vou me jogar. E aí a gente criou, em 2014, Hanna, eu entrei para ser a gente montou uma consultoria de gestão. Né? Éramos eu e mais 3 sócios. Eram 2 de Recife, 2 de São Paulo, de uma cidade chamada São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Tá perto de Ribeirão Preto ali. E a gente montou uma consultoria em gestão empresarial. Sendo que a gente identificou uma puta de uma oportunidade. Aí onde a gente fala de visão empreendedora, né? A gente estava no auge da construção civil, tinham vários empresários, tinham vários executivos, né? Pelo fato de estar vivendo uma crise o país, sendo desligados
naquela época, 2014, eles tentavam recolocação no mercado, não conseguiam. E aí eles iam abrir as suas empresas, né? Iam fazer suas consultorias, suas mentorias. Imagina uma pessoa que é um CFO, né? 100% técnico, preparado, né? E conhecedor profundo de finanças. Sim. Ele abriu sua consultoria e abria a consultoria, sei lá, Hanna Severo Consultoria Financeira, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim. Sendo que, olha essa sacada como é importante. Saber fazer o trabalho técnico é completamente diferente de abrir uma empresa que faz esse trabalho técnico. É aqui onde entram as habilidades de gestão. Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão, né, financeira também, gestão comercial. E aí a gente identificou, cara, tem um monte de gente boa saindo do mercado, executivos, com as rescisões lá, os FGTS dele lá. Eles tentam recolocação, não conseguem, porque o salário deles é muito alto. Né? As grandes empresas, os multinacionais estão contratando outras pessoas, né, mais baratas para poder repor esse quadro. E esses caras estão no mercado. Sendo que esses caras estão abrindo seus negócios com o nome deles, mas eles não sabem. Um CFO, ele sabe fazer finanças, mas ele não sabe vender, não sabe fazer marketing. E na época a gente estava com a consultoria de gestão, a gente fez, cara, vamos pivotar nosso negócio, então vamos montar uma franqueadora de consultoria em gestão empresarial. Né? Então, a gente não vai ensinar tecnicamente essas pessoas a fazer o papel que elas sabem e o conhecimento técnico delas, mas para um CFO, por exemplo, eu vou ensinar a vender e a fazer marketing. Né? Para uma pessoa de processos, eu vou ensinar ele a vender e a fazer marketing. Para outras pessoas, eu vou ensinar o contrário, eu vou ensinar gestão. Né? E o mais importante disso tudo é que você entra com a marca por trás. Na época, tinha o nosso escritório que era em Recife, tinha o escritório dos meus sócios que era em São Paulo, e a gente tinha acabado de fechar um parceiro, né, estratégico nosso, que a gente cedeu a nossa marca para ele, que morava nos Estados Unidos, de Miami. Então era como se a gente dissesse assim, cara, uma coisa é tu ter tua consultoria lá, tua empresa Hanna Severo Consultoria, outra coisa é tu tá aqui no nosso grupo, onde a gente tem escritório em São Paulo, em Recife, em Miami, nos Estados Unidos. Potencializa, e tu faz né? parte desse grupo. E aí, Hanna, 2014, 2016, encurtando um pouco a história, a gente saiu de 0 franqueados para 80 franqueados no Brasil. Foi um crescimento assim absurdo. A gente vendia coisa de 8, 9 franquias todos os meses. A empresa cresceu muito rápido. E quando a empresa cresce rápido, o que acontece? Né? Acho que você, empresária que está assistindo o nosso conteúdo, né? Afinal, todo o nosso podcast, nossa empresa, nosso negócio, ele é voltado para empresas que estão em rápido crescimento. E quando você está em rápido crescimento, você vive a dor do crescimento. Crescer é bom, mas não é gostoso não. Crescer dói. Crescer dói pra caramba. Né? Sim. Crescer não é fácil. E aí, Hanna, durante esse processo, né, a gente começou a aumentar muito o nosso time, sendo que a empresa dependia muito da gente para tudo. Na época eu não tinha a menor noção e consciência do que era cultura organizacional. Caraca. Olha que negócio louco. Eu vou contar essa história, vou chegar na história, mas... E aí a gente começou a contratar muitas pessoas muito rápido por conta do crescimento do negócio, sendo que quanto mais o nosso negócio crescia, mais a empresa dependia da gente para tudo, como dono. Quanto mais meu negócio crescia, mais faltava braço, porque parte do time da gente não era engajado. Quanto mais nosso negócio crescia, mais ele dependia da gente, né? Porque a gente achava que não tinha gestão, não tinha processo, a gente já tinha isso tudo. Tá? A gente já estava com grana, estava capitalizado, estava com dinheiro, estava contratando pessoas, sendo que essas pessoas entravam e não engajavam, não entregavam resultado, e a gente achava que a culpa era de gestão, era de processo. É uma armadilha que a maioria das empresas que estão em rápido crescimento, elas caem. Né? No momento que elas estão em rápido crescimento, elas acham, Hanna, que o foco delas é organizar a empresa olhando para processos e olhando para, né, gestão. E foi exatamente o que eu fiz. E aí, a empresa trabalhava 10, 12, 14 horas por dia, sábado, domingo, feriado, e a empresa dependia da gente para tudo, 4 sócios. Até que em determinado momento da jornada empreendedora, né, que não é fácil, que é dolorida, né? Empreender é bom, mas não é gostosinho. Empresa é uma máquina infinita de problemas. Sim. Eu acho que quem não gosta de empreender, quem não gosta de problemas, eu acho que não dá para empreender. Né? E aí eu fiz, cara, não tá dando não, esse negócio aqui não é possível. A
gente já está com mais de 40 pessoas no time, quase 50 pessoas no time, e o negócio não entrega, o negócio não sai. A gente já tem gestão, a gente já tem processo, a gente estava implantando a ISO 9001 naquela época. E aí, cheguei para o meu sócio e fiz, cara, vou atrás de uma consultoria em gestão, em processos, para poder ver o que está acontecendo e organizar essa casa aqui. E a gente fez. E aí a gente contratou uma consultoria. Quando a consultoria entrou, Hannah, nas primeiras, eu acho, 2 semanas, 3 semanas, não lembro ao certo quanto foi, ela virou para mim e falou assim, Guilherme, cara, teu problema não é gestão, teu problema não é processo. E aí eu falei, tá. E qual era o teu problema? Né? Sim. E aí o cara olhou pra mim e falou assim, Hannah, teu problema é cultura organizacional. E aí na época, eu olhei pra ele assim e falei, esse consultor teórico, sabe de PN, né? Pra não falar um palavrão aqui. Sabe de nada, velho. Esse cara é um teórico, nunca abriu empresa, não tem negócio, não sabe nem o que é isso. Que cultura organizacional, esse cara tá maluco. E aí, nas conversas que a gente teve com ele, e acho que eu sou muito grato a ele até hoje por isso, assim, foi um cara que realmente transformou, mudou meu modelo mental naquele momento. Ele foi uma pessoa muito dura e muito sincera, que é uma coisa que hoje eu sou também, né, com os nossos clientes e alunos, porque eu sei a transformação que eu passei. Né? E às vezes a gente tem que ser humilde para reconhecer algumas coisas que a gente está pensando ou está com a mentalidade errada. E ele chegou para mim e falou, Guilherme, cara, e vou te dizer mais. Eu acho que esses não são só teus problemas reais. Eu acho que são sintomas de um problema talvez ainda muito mais profundo, que é, pelo fato de não ter cultura organizacional, tu está contratando as pessoas erradas, sendo que tu contratou, talvez, umas pessoas erradas, que eram as únicas pessoas que tu não podiam errar, que eram teus sócios. Aí eu parei pra ele, olhei pra ele assim e fiz, caramba, meus sócios, como assim? Cara, teus sócios têm visões de negócio, valores de negócio completamente diferentes das tuas. Não dá pra perceber o quanto de conflitos vocês têm com visões e valores diferentes? E aí aquilo ali foi um estalo, assim, sabe? Caiu uma ficha ali que valia R$1 milhão ali se ele me cobrasse naquele momento. E era claro isso pra mim, porque todas as decisões que a gente tinha como sócio iam pra cotas, né? Quando uma decisão é pra cota, não tem mais sociedade no jogo. E aí eu fui entender um pouco mais o que era cultura organizacional, o impacto disso e tal, e fui realmente vendo que aquilo ali não fazia sentido. Sendo que o nosso negócio crescia muito rápido, visões e valores completamente diferentes. O meu sócio era muito focado em grana, dinheiro, faturamento, lucro, expansão a qualquer custo. E cara, eu como diretor operacional, era eu que recebia os franqueados. Os franqueados, muitas das vezes, eles pegaram o FGTS deles para investirem na nossa franquia, né? Às vezes pegavam o dinheiro da família para investir no escritório bacana, investir no sonho deles que era empreender. E a gente estava dando zero mínima atenção e suporte para isso. Né? Todo investimento que a gente pegava ia para a cota, porque naquela ocasião eu era minoritário, a gente tinha 49%, eles tinham 51%. Toda a decisão ia para a cota. E eu estava ficando doente. Né? Comecei a ficar meio que ansioso, meio que depressivo, meio que triste, porque as decisões iam para a cota e todas as cotas iam para a venda e expansão. Foi por isso que a gente cresceu e expandiu tão rápido, né, no Brasil. Sendo que eu acho que venda é consequência. Sim. Né? Empreendedorismo, existe uma responsabilidade social muito grande. E eu tinha uma responsabilidade social com as pessoas que estavam comprando a nossa marca muito grande. E aquilo estava me deixando doente a ponto que eu entendi, ficou claro para mim que, cara, esse sócio aqui não vai dar. Né? E aí eu lembro até hoje, eu cheguei um dia no escritório e falei assim, galera, é o seguinte, eu não fico mais um dia nessa empresa, a chave está aqui, se vocês quiserem me pagar, me paguem, se vocês não quiserem me pagar também, eu só não vou ficar doente aqui. Se eu tenho 26 anos, na época eu tinha 25, 26 anos. Caraca. 2016, né? Eu tinha, acho que 26 8 anos atrás, né? Se 28, 27, 28 anos, se com 26 anos eu abrir um negócio e conseguir chegar até aqui, eu vou conseguir fazer outro negócio desse, talvez até maior do que isso. E assim, eu sou uma pessoa católica, religiosa, até hoje, e cada vez está mais forte para mim, que é tipo assim, quando Deus tira, nada é perda. Eu tenho uma frase que é muito forte de impacto para mim, que fala assim, quando Deus tira, nada é perda, tudo é propósito. Então se ele tirou, eu tinha um propósito naquilo ali. Talvez eu nem sabia naquele momento, nem estava ligado naquele momento naquilo ali. E aí eu saí, fui abrir minha empresa, larguei essa empresa, até hoje eles não me pagaram, a empresa já faliu, né? A empresa já fechou. Né? E nessa minha jornada empreendedora, né, eu já
tive essa empresa, a primeira, saí e abri o Grupo Dojo, que era a minha antiga empresa, que agora virou empresa com propósito, né? Um ano atrás a gente fez o processo de rebrand. Então, desde 2016 que eu venho em carreira solo. Nesse meio do caminho, eu já cheguei a empreender também com redes de restaurantes, né? Comprei restaurantes e vendi, já tive 2 saídas e exits. E final de 2022, eu entrei também na Sociedade, que era uma outra empresa de educação, onde a gente também estava indo muito bem, e a mesma coisa aconteceu, né, com visões e valores diferentes entre os sócios. Isso final de 2021 foi quando a gente fez uma primeira imersão presencial que foi super, hiper, mega bem sucedida, sendo que quando a gente foi para a segunda eu já vi que tinha conflito ali de sociedade, de valores, de visões diferentes. Eu fiz, cara, não vou nem seguir com isso aqui. E aí, naquele momento, acho que foi um estalo para mim, sabe? Naquele momento eu fiz, cara, será que todo mundo está abrindo mão dos seus valores éticos e morais só para ganhar dinheiro? Será que empreender é só grana, é só faturamento, é só expansão, é só dinheiro a qualquer custo? Que a galera está passando por cima dos seus valores éticos e morais, né? Tá passando por cima dos seus princípios para poder ganhar mais dinheiro. E eu falei, cara, não, acho que dá para fazer um negócio diferente. Esse talvez seja um modelo antigo, dá para fazer um negócio diferente. E aí nas minhas... como é que eu posso falar? Nas minhas meditações, assim, nas minhas orações, né? Nas conversas que eu tinha com Deus, eu falava, Deus, eu preciso resolver esse negócio, né? Já tinha minha empresa, né, de educação de consultoria, minha essência sempre foi consultoria, sempre vim de consultoria. A gente foi mudando isso ao longo do caminho, porque eu entendi que consultoria, na maioria das vezes, ela é uma muleta, ela é uma bengala para o cliente. Sim. Né? Ela chega a ser até um custo fixo para o cliente. Enquanto a consultoria está lá, fazendo pelo cliente, cobrando, fiscalizando, né? Em cima, microgerenciando, auditando para o cliente e às vezes até fazendo por ele, o negócio funciona. E quando a consultoria sai, parece que o cliente, o empresário, ele perdeu aquela bengala, a muleta, e ele não sabe fazer. E aí tudo desanda. A cultura não está aberta para aquele negócio. E aí no momento que eu entendi isso, eu falei, cara, eu não quero ser uma bengala e uma muleta para os meus clientes. Perfeito. Eu não quero ser um custo fixo para o meu cliente, eu quero entrar e fazer e sair. E aí nas meditações que eu estava tendo, nas conversas com Deus, ele falou assim, Guilherme, cara, você precisa liderar um movimento. E aí eu parei e fiz, tá, mas que movimento é esse? Né? E aí eu passou, sei lá, 2, 3 semanas, e aí numa dessas meditações, Deus mandou uma mensagem assim, cara, o movimento você vai tocar, liderar, né? Talvez até, eu vejo muito que talvez seja uma missão hoje para mim, né, como negócio, é liderar um movimento chamado Empresas com Propósito. Né? E eu fiz, caramba, que negócio bacana, que negócio grandioso. Né? Empresas com propósito, Ana, são empresas que não pensam a curto prazo, né? São empresas que querem pensar num longo prazo, que querem ter um negócio, né, de longa duração, que não pensam em faturamento, resultado a qualquer custo. Não são empresas mercenárias, né? Não é a bandeira que a gente defende. E eu vi isso porque eu via nas 2 sociedades que eu larguei, 2 sociedades bem sucedidas que eu larguei, e não saí com R$1 nisso. Né? Eu vi que as pessoas estavam passando por cima dos seus valores éticos e morais, e eu vi que dava para fazer diferentes. Né? E aí foi quando eu falei, cara, então é isso aqui. Empresas com propósito, não é empresas mercenárias, são empresas missionárias. A gente vê que hoje 85% das pessoas que trabalham hoje nas empresas, elas estão infelizes com os seus trabalhos e elas estão abertas e pensam em trocar de emprego. Né? Então a gente nunca viu, como nunca visto antes, a ansiedade aumentando nas pessoas, depressão aumentando, índice de alcoolismo, violência, suicídio aumentando, e a gente passa 70% do nosso tempo no nosso trabalho. E se eu estou dentro do nosso trabalho, que eu passo 70% do meu tempo e não é um lugar legal, não é um lugar que me energiza, não é um lugar que aumenta a minha energia emocional de estar do lado de pessoas que eu gosto, estar no ambiente que eu gosto, estar defendendo uma causa que eu gosto, cara, eu nunca vou ser feliz naquele negócio. E a gente tá vendo o mundo aí, né? Sim. O mundo tem várias, como é que eu posso falar, vários eventos, principalmente depois de pandemia. A grande resignação do mercado, a demissão silenciosa, né? As pessoas saíram dos seus ambientes de trabalho, elas foram para o home office,
E quando era para voltar para a empresa, ela não queria. Ela entendeu que aquela empresa tinha uma cultura muito tóxica. Por isso que começou a ficar muito latente esse negócio. E aí eu fiz, cara, tá aqui, né? O movimento é esse. Na época a gente ainda tinha, era Grupo Dojo, que chamava o nome da minha empresa. E a gente começou a tocar esse movimento, de liderar esse movimento de empresas com propósito, né? E aí foi quando a gente começou a fazer esse, cara, mas isso aqui talvez não seja um movimento, seja uma coisa maior do que isso. E vamos então fazer desse negócio uma marca, né? E aí foi quando, dentro dessas meditações, ó, já trabalhando cultura, desde 2016, que eu abri o meu negócio, Grupo Dojo, pensando na minha cultura, né? Pensando no meu negócio, pensando nos meus valores, pensando nas minhas crenças, pensando nos meus sonhos. A cultura é uma coisa que é indelegável para o dono da empresa. Perfeito. Então eu comecei em 2016, quando eu larguei a minha franqueadora de consultoria para abrir meu negócio, eu já abri com o meu jeitão. E aí comecei a colocar pessoas que compartilhavam desse jeitão. Na época eu nem sabia o que era cultura e comecei a fazer vários. Na época a gente era uma consultoria ainda focada em cultura, liderança e gestão. Cultura, liderança e gestão. Cultura, liderança e gestão. Então você falava sobre os 3 antes. Eu falava sobre os 3, né? Sendo que na mente do meu cliente a gente acabava não se posicionando como nada. Olha que negócio curioso. Sim. Né? Até 2016, até 2021, mais ou menos, eu falava sobre cultura, liderança e gestão. Cultura, liderança e gestão. Cultura, liderança e gestão. E aí eu tinha, sei lá, 7 mil seguidores naquela época. 2021, eu lembro até hoje, 2021. Até que em 2021 eu comecei a fazer algumas consultorias, mentorias de marketing, né? De branding. E me veio um negócio de, cara, posicionamento. 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 Qual que é o teu posicionamento estratégico? Isso, numa pegada empreendedora, tá? Se a gente for pensar no nosso negócio, no teu negócio aí, cara, posicionamento estratégico ou um posicionamento único, talvez seja uma das coisas que mais muda o jogo de um negócio, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando especialistas e não generalistas. Perfeito. E aí, nessa trajetória, Hanna, eu não tinha os resultados que eu queria, assim, que eu sabia que eu tinha potencial de ter, né? Desde 2016, que eu abri o negócio, até 2021, a gente vivia bem, vinha crescendo, tal, vinha aumentando o time, mas não tinha... Eu desejava ter um impacto muito maior, de um certo modo. Foi quando eu tive essa luz, né, de empresas com propósito, de defender essa bandeira. E dentro dessas mentorias que eu tive, e aqui é uma sacada muito importante para você que está me assistindo, né, que foi uma sacada que foi game changer no meu jogo, virou meu jogo, né, e que talvez eu poderia cobrar 10 milhões de reais aqui só por essa sacada, que foi o seguinte: cara, não dá mais para me posicionar como umas 3 coisas. Putz, vou falar sobre cultura, liderança e gestão. Na cabeça do meu cliente, eu sou um generalista, né? E eu disse, cara, vou me posicionar como especialista em gestão. Putz, quando eu olhava para o lado, tinha um monte de especialista em gestão na internet. Aí eu falava, tá, liderança. Pior ainda, tem mais gente ainda bem posicionada como liderança na internet. E cultura organizacional? E aí, Hanna, não me veio ninguém na cabeça, né? Gestão, tem um monte de gente bem posicionada em gestão. Liderança, mais ainda. E cultura organizacional, não tinha ninguém. E eu falei, cara, é aqui onde eu vou sentar. Essa cadeira aqui é minha, ninguém vai tirar de mim. E eu vou ser a maior referência em cultura organizacional do Brasil, quiçá do mundo. Perfeito. Falar disso. Uau. Hoje o que a gente vê é que todo mundo fala sobre cultura, mas ninguém se posiciona como cultura, né? E naquele momento eu comecei a ocupar um espaço na mente do meu cliente, ou na mente do meu telespectador, do lead, o que é que seja, como referência em alguma coisa, porque não tinha ninguém. Olha que negócio curioso. Sim. Né? Então a sacada que eu deixo aqui já, né, até contando minha história e trazendo essa minha trajetória de como eu cheguei até aqui, é que, cara, se você está vendendo tudo, se você não tem um nicho específico, não tem um posicionamento único, as pessoas vão te ver como um generalista, né? E o generalista, ele não tem valor, né? As pessoas hoje estão buscando especialistas. E aí foi quando a gente começou a criar esse movimento virou a nossa marca, empresa com propósito. A gente nichou 100% do nosso negócio para uma comunicação focada em cultura organizacional,
como posicionamento de ser empresa número 1 quando o assunto é cultura organizacional no Brasil. Tá? E diante de todas essas, como é que eu posso falar, mudanças do ponto de vista de marketing, de branding e tudo mais, né? Inclusive eu brinco que nossa cultura ela deu uma guinada, ela deu uma evoluída. Sim. Né? Eu tinha uma missão antes como grupo do jogo que era ajudar empresários a crescerem seus negócios, né? Sem abrir mão do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Era a nossa grande missão. Né? Hoje, cara, acho que não tem nada a ver com o que eu talvez sinto, né, o meu peito arder assim, de vontade de querer mover o mundo em relação a isso. Qual que é a tua missão hoje? Não é à toa que esse é o tema do podcast de hoje, né? Que a gente fala que nossa grande missão como negócio é tornar o mundo melhor criando empresas com propósito. Né? Quando a gente impacta o dono da empresa, a gente impacta a empresa. Hoje, todos os nossos produtos, programas, serviços, mentorias, todos são voltados para o empresário. Por quê? Porque o empresário é o agente de mudança. O empresário é o agente de transformação desse negócio. Né? E quando eu impacto o dono da empresa, eu impacto a empresa. Se eu consigo mudar o modelo mental dele, assim como eu mudei o meu, para entender que cultura organizacional é a única coisa que vai nos dar liberdade, acima de tudo, tranquilidade, né? Cultura organizacional é a única coisa que vai dar liberdade. É a única coisa que vai fazer com que eu atraia pessoas compatíveis comigo, com o meu jeitão de ser, que vai fazer eu repelir as pessoas que não se identificam com aquele jeitão de ser. E é impossível crescer um negócio hoje sem gente. Sim. Né? Quem está me assistindo aqui é empresário, você que está em rápido crescimento, você sabe. Né? O que é que impede as empresas hoje de crescer? É gente. É gente errada. É gente ruim, é gente desalinhada. Né? Eu sei que você está crescendo rápido e para sustentar esse rápido crescimento você precisa de gente. E aí quando você não tem gente, você vira o operacional do teu negócio. Né? E era o que eu vivia. Né? E aí, cara, eu vivia ansioso, vivia preocupado, vivia sobrecarregado. Quanto mais a empresa crescia, mais dependia de mim para tudo. Né? E aí quando a gente veio para essa nova roupagem, né, que a gente fala, putz, tornar o mundo melhor criando empresas melhores. Quando eu melhoro o dono, eu melhoro a empresa. Quando eu melhoro a empresa, eu melhoro principalmente os funcionários. Eu melhoro as famílias dos funcionários. Resumindo, empresas melhores geram um país melhor. Geram um mundo melhor. Esse é o impacto positivo que a gente como empresa quer causar para a sociedade. Né? A gente quer ser a empresa número 1 quando o assunto é cultura. A gente quer deixar um legado, uma marca de tornar esse mundo melhor, começando pelo Brasil, mas nosso sonho é mundo, né? Porque a gente fala que a gente quer criar, a gente está criando a maior comunidade de empresas com propósito, a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. Vão ser 10 mil empresas com propósito, com um selo de empresas com propósito, assim como tem um selo do GPTW, vai ter o nosso selinho ali, empresa com propósito, o selinho da EP+. Né? Então, essa é um pouquinho da minha história, né? Do meu contexto, de onde a gente chegou até aqui e do que é que a gente está principalmente construindo. Né? Mas tudo com base nas minhas crenças, no que eu acreditava, no meu desejo, no meu sonho. Por quê? Porque a empresa não é uma democracia. A empresa é quase que uma ditadura. Né? Vamos dizer assim, a empresa não nasceu para ser uma democracia, velho. Por quê? Porque sou eu que estou no risco. Sou eu que, se a empresa quebrar, sou eu que vou estar. Né? Nosso time está hoje, não está amanhã. Por que a cultura da gente ela é indelegável para o dono? Porque o dono está hoje, está amanhã, então, se a empresa for vendida, se ela tiver sucesso, se ela quebrar, se ela der prejuízo. Mas o funcionário está hoje, mas não está amanhã. Então não dá para eu criar uma cultura baseada no que o funcionário é. Que na maioria das vezes as empresas erram. Putz, mas contrata as primeiras 10 pessoas ou junta as pessoas mais próximas ali, né, para poder criar a tua cultura. Cara, talvez crie uma cultura que não seja a tua. Né? E aí quando a empresa cresce, olha onde está o grande jogo, o grande problema. Quanto mais a empresa cresce, mais eu preciso de gente. Sim. Se eu não tenho uma cultura muito clara, eu começo a colocar gente de qualquer jeito. Começo a contratar pela técnica, pelo currículo, pela experiência. Sendo que 90% dos desligamentos são feitos por comportamento. Olha que negócio louco. E eu começo a botar um monte de gente errada, desalinhada. E aí vai doer. Vai doer mais ainda o crescimento.
Por quê? Porque eu tenho um monte de problemas comportamentais dentro do meu negócio. E aí, vai chegar um ponto, como chegou o meu, quando eu empreendia, né, na franqueadora, que eu estava infeliz, insatisfeito, triste com a empresa que eu mesmo estava construindo. Olha que negócio louco. Muito. A gente delega, às vezes, a responsabilidade da cultura, da criação, ou da manutenção, ou do fortalecimento para o RH. E se o RH não estiver alinhado com a nossa cultura? Ele vai construir uma cultura que não vai representar a gente, a ponto da gente estar infeliz com a empresa que a gente está construindo, com a nossa própria empresa. Então, quando a empresa cresce, não é a gente que tem que ficar se adaptando à cultura do negócio. É o negócio, são as pessoas que estão lá que têm que se adaptar à nossa cultura. Esse foi um ponto-chave assim, que você trouxe. Se o crescimento ele está acontecendo, a cultura precisa se adaptar, se adequar a esse crescimento. E a tua missão ela é muito grandiosa, né? A missão da tua empresa, a missão da EP+. E eu me sinto honrada de estar aqui com você nessa tarde, porque assim, nessa noite, porque hoje eu posso dizer que eu faço parte do time da EP+, da empresa com propósito. E isso é algo que eu tenho muito forte em mim. Não adianta você querer construir nada grande se você não enxergar propósito naquilo que você faz. E hoje o que os empresários mais buscam é propósito. Pessoas que tenham propósito, propósitos alinhados com o dono. Como que você, Guilherme, traz isso dentro da tua empresa para os clientes? Como que um cliente ele consegue desenvolver esse propósito, enxergar esse propósito para que ele realmente tenha uma cultura desenvolvida e desdobrada para o time? Eu acho assim, ó. Eu brinco assim, ó. Se até Jesus Cristo precisou de discípulos para promover, expandir, né, e aumentar a mensagem dele, quem é a gente como dono, como empresário, que acha que vai fazer tudo isso sozinho? Eu preciso de gente. Eu preciso de gente boa. Eu preciso de gente certa, que esteja alinhado com a gente, né? Então, quanto maior o tamanho do nosso sonho, quanto mais grandioso for o nosso sonho, quanto mais grandiosa for a nossa missão, mais importantes são as pessoas que têm que estar do nosso lado. Perfeito. Saca? Então hoje, o que é que eu vendo? Eu não vendo minha empresa, eu vendo minha cultura para atrair gente certa. E foi por isso que eu cheguei até você. Quanto maior for a tua missão, mais grandiosa for, quanto maior for a tua visão, teu sonho grande, mais as melhores cabeças você vai atrair. Perfeito. Né? Por quê? Porque as pessoas vão identificar que, cara, isso aqui é grandioso, isso aqui não é qualquer. Pega um exemplo do Elon Musk. O cara fala que quer colonizar Marte. Tem uma ideia mais louca e maluca do que isso num primeiro momento. Mas Elon Musk, velho, ele tá atraindo as melhores cabeças, as mentes pensantes mais brilhantes do mundo para dentro desse projeto. Por quê? Sim. Se não tem nada ainda. Não é só porque o cara tem dinheiro, também. Mas é porque o cara tem um problema muito maior para resolver e as pessoas gostam do desafio. O ser humano ele é movido por estímulo, por meta. E a gente fala que até 2025, 50% das pessoas que trabalham hoje nas empresas, né? 50% das pessoas que trabalham hoje nas empresas, até 2025, elas vão ser da geração milênio. Geração milênio, geração Z, essa geração aí mais nova. Sim. E essa geração, Hannah, ela é fortemente movida por propósito. É o lance do propósito. Vou responder a tua pergunta agora. Essa geração, não é que ela é mais mimizenta, não é que ela está mais descomprometida, que não quer nada. Ela é só menos tolerante. Ela é mais movida por propósito. Hoje tem estatística que fala que 65% das pessoas que saem, elas saem para buscar empresas que tenham mais propósito. Então, cara, elas entram dentro da empresa, vê que é uma empresa qualquer, né? Que missão, visão e valores é só uma plaquinha bonita impressa na parede para inglês ver. Que aquela empresa é só para encher o bolso do dono de dinheiro. Por qualquer R$100 a mais ela sai, R$500 a mais ela sai, R$1.000 a mais ela sai, às vezes para ganhar menos. Eu já vi gente que saiu para não ganhar nada. Cara, eu só não quero estar aqui. Porque isso aqui não dá para mim. Não faz sentido para mim, né? A gente fala que, cara, hoje, quem é minimamente qualificado hoje no Brasil tem emprego pleno. Não falta emprego no Brasil. Na minha empresa está com vaga aberta. Você que está assistindo aí o podcast agora, tenho certeza que na tua empresa, se tu tiver em rápido crescimento, tu tem vaga aberta. Todos os nossos clientes têm vaga aberta. Sim.
Ah, Guilherme, mas putz, tem 8 milhões de desempregados no Brasil, né? E, cara, tem 8 milhões de vagabundo, velho. Gente que não quer nada, né? Que quer só mamar. Mas quem é minimamente qualificado hoje no Brasil tem emprego pleno. Não falta emprego, não falta trabalho pra gente minimamente boa. Sendo que essas pessoas querem trabalhar por algo grande, né? Quão grande é o teu propósito? Quão grande é a tua missão? Né? Os maiores líderes do mundo, as pessoas que moveram multidões, Jesus Cristo foi um, Hitler foi outro, né? A gente pega desde religião até facções criminosas, eles movem multidões através de suas missões, de seus propósitos, de suas visões de mundo, de suas crenças. Saca? Perfeito. Então, qual é a importância desse negócio? Né? Porque missão, visão e valores hoje é só uma plaquinha bonita impressa na parede para inglês ver. Ninguém vive aquilo. O empresário não vive aquilo, não toma decisão baseada naquilo, não contrata, não demite, não promove, não reconhece, não pune, não cria produtos e serviços baseados naquilo. Né? E aquilo ali vira uma plaquinha bonita impressa na parede. Então, é resultado. Putz, tem muita gente que fala assim: pô, Guilherme, tá muito difícil encontrar gente boa. Minha rotatividade está cada vez mais alta. Meu engajamento está cada vez mais baixo. Eu não consigo atrair gente boa. Eu falo, tá, mas quão sexy, quão atraente, quão boa é tua empresa para tu atrair gente boa? Gente boa, Hannah, não gosta de trabalhar em empresa ruim. Não gosta de trabalhar em empresa que não se desenvolve. Gente boa não gosta de trabalhar com um líder ruim. Gente boa gosta de trabalhar em empresa boa, que ela cresce, que ela se desenvolve, que ela gosta de estar ali, que ela se identifica com a cultura. E aí quando eu boto uma empresa que não tem significado nenhum, né, que eu atraio só pelo salário, eu vou perder pelo salário também. Sim. Eu vou criar uma cultura de mercenário e não missionários. Saca? Eu adoro essa sua sacada. Criar uma cultura de missionários, não de mercenários. Explica para o pessoal sobre isso, porque hoje o que a gente mais tem são pessoas que só pensam no dinheiro, só pensam no retorno financeiro que elas vão ter no final do mês. Ok, mas e a missão? Perfeito. E o propósito? Eu acho que salário financeiro, né, existem os reconhecimentos que são financeiros, que eles são extremamente importantes. Sim. Você não vai conseguir atrair gente boa se não pagar pelo menos a média do mercado. Sim. Né? Se não pagar minimamente o que é justo. Sendo que eu acho que não é só isso que engaja as pessoas. Existe o salário não financeiro, que a gente chama do salário emocional. Saca? Não necessariamente o engajamento das pessoas não é só pelo salário financeiro. Não é porque ela vai ganhar 2 vezes mais do que ela ganha no emprego atual dela que ela vai sair e vai ser a pessoa mais engajada. Por quê? Porque ela tem uma promoção, vai receber a mais, vai ganhar tantos por cento a mais, ela rapidamente consegue adaptar o nível de vida, o custo de vida dela, né, para aquela realidade nova que ela tem. Que aquilo ali vai começar a deixar de ser, né, um negócio legal de novo. Que ela vai começar a querer buscar mais. Então, quando a gente fala de empresas missionárias e não mercenárias, é porque engajamento, para eu ter pessoas engajadas, não necessariamente é só salário financeiro. Isso é uma bela de uma parcela. Talvez eu diria que seja 50%, tá? 50%, né, de você atrair pessoas engajadas, que não sejam tão mercenárias, tem a ver com a remuneração. Principalmente quando a pessoa passa de 30 anos, 35 anos, quer casar, quer ter filho, quer construir família, quer comprar apartamento, né, quer construir seu negócio. Sim. A remuneração ela é importante, tá? Mas engajamento não é salário. Tem uma pesquisa que saiu, a Gallup fez essa pesquisa, né, que o quão a cultura impacta no engajamento dos colaboradores, né? Engajamento não é motivação, engajamento não é satisfação. Motivação, o nome já fala, é um motivo interno para eu agir. Ninguém se engaja, Hannah, com algo que ela não acredita, com algo que ela não valoriza, com algo que ela não, né, não vê valor naquilo ali. A gente só se engaja, então motivação é um motivo interno para eu agir. Se eu não tenho um motivo interno para agir, eu não vou agir. Né? E aí a Gallup foi entender, cara, o que é engajamento? Não é satisfação, não é salário. Salário ficou em 4º lugar, não é satisfação, não é benefício, não é flexibilidade, não é um ambiente legal, não é um open space, não é um negócio, não é home office, não tem nada a ver com isso.
Engajamento é um comprometimento emocional que as pessoas têm com o teu negócio. Quem aqui já fez trabalho voluntário, eu acho que vai entender, né? Não sei se tu já fez. Já fez trabalho voluntário? Já, alguns. Já. Quem aqui já fez trabalho voluntário, acho que vai entender o que eu estou falando aqui agora, né? Vocês vão entender a real motivação, o que é engajamento. O que é engajamento? Por que tu fez trabalho voluntário, Hannah? Porque eu acreditava no propósito daquele trabalho. Perfeito. Eu queria contribuir naquela missão. Você acreditava na causa. Na causa. No propósito, no impacto positivo que aquele negócio ia gerar na vida de alguém ou na vida da sociedade. Exatamente. Concorda? Sim. Acho que quem está assistindo aí também há de concordar. Se você fez trabalho voluntário, você não recebe para trabalhar, você paga para trabalhar. Você trabalha, às vezes, nas piores condições humanas possíveis. Eu já trabalhei distribuindo alimento em zona de periferia de 1 da manhã, 2 da manhã, nas condições mais adversas possíveis, mais perigosas, inclusive. E eu era mais engajado, Hannah, do que na minha própria empresa, né? Não na minha empresa, mas na empresa que eu trabalhava, onde eu recebia para trabalhar. Olha que negócio louco, né? Vamos pegar o caso mais extremo. Vamos pegar o caso dos homens-bomba, o Al-Qaeda lá, Osama Bin Laden. Por que aqueles caras dão a vida em prol daquela instituição, em prol daquela religião? Porque eles acreditam piamente no propósito, na causa, que vai existir uma vida melhor depois daquela, a ponto deles doarem até a vida, velho. Tu quer um nível de engajamento maior do que esse? Então, engajamento tem a ver com missão, tem a ver com causa, tem a ver com eu defender uma bandeira, tem a ver com eu não defender uma bandeira. Quais são as bandeiras que a tua marca, a tua empresa luta? E quais são as bandeiras e a marca que a tua empresa não luta? Eu acho que cada vez mais a gente precisa sair de cima do muro, não é? Porque senão eu não vou atrair gente boa. Na verdade, gente boa até atrai, mas gente certa, eu não vou atrair gente certa. Quem são as pessoas certas? São as que mais têm aderência com a tua cultura, Perfeito. com o teu jeitão, que defendem a mesma bandeira que você defende, que luta pela mesma causa, pelos mesmos princípios e valores. E cara, a gente como líder, como empresário, tem muita gente esperando por a gente como líder. Tem muita gente que pensa igual a gente, que tem valores e princípios muito alinhados com os nossos. Sim. Que trabalharia até de graça no nosso sonho, na nossa missão. Eu recebo quase todos os dias directs aqui de pessoas: Guilherme, cara, meu sonho é trabalhar contigo, acredito muito nesse negócio de empresas com propósito. Cara, queria trabalhar até de graça. Sim. Cara, não quero saber trabalhar de graça. Mas olha como engajamento não é salário. Não é só isso, não é benefício. Curioso você falar sobre isso, porque quando eu te conheci, eu te acompanhava pelo Instagram e eu fui alcançada pelo tráfego pago, né? E eu falei assim, caraca, ele fala com tanta propriedade sobre cultura, ele fala com tanta segurança, ele fala sobre times fortes. Esse cara é diferente. Esse cara, ele transmite para a audiência algo que é genuíno. Isso foi o que mais me chamou a atenção em você. E aí, quando eu comecei a acompanhar, a consumir mais o conteúdo, eu falei assim, caraca, eu quero me conectar com ele. E sabe o que foi mais engraçado, mais curioso? Eu não tinha te contado isso ainda, mas o momento é agora de te falar. Eu falei assim, eu quero me conectar com ele, e eu tinha me inscrito no processo seletivo. E no mesmo dia que eu falei assim pra Deus, eu peguei o meu celular e fiz assim, eu quero me conectar com ele, Deus. Você me mandou uma mensagem falando que tinha gostado do meu fit cultural, que tinha alinhamento com a empresa e queria agendar pra conversar comigo. Caraca. E isso me chamou muita atenção e para mim foi uma confirmação de que quando você tem um propósito claro, você vai ser alcançada e você vai alcançar as pessoas que têm um propósito alinhado com o teu. É isso aí. Você reverberar esse negócio pro mundo, Sim. você vai atrair as pessoas que se identificam, mas vai repelir. É repulsa. E que bom que é repulsa. Sim. São pessoas que eu não quero andar do lado. A gente, como empreendedor, empresário, a gente tem um negócio chamado liberdade, mano. Liberdade de escolha. Eu, como empresário, tenho liberdade de escolher com quem eu quero trabalhar, quais são os clientes que eu quero ter. Perfeito. Eu posso dizer não. Eu tenho a liberdade de poder dizer não para as pessoas, né? Então, quando eu reverbero isso para o mundo, né, o mundo ele vai trazer de volta aquelas pessoas que de fato se identificam e estão alinhadas com aquilo. E elas vão repelir as outras pessoas. Empreendedorismo
não é agradar todo mundo. Sim. Não é para eu agradar todo mundo. Eu não vou agradar todos os meus clientes. Todo tipo de cliente ou de lead. Sim. Eu não vou agradar todo tipo de empresário. Não vou agradar todo tipo de funcionário. Sim. Empreender não é sobre agradar todo mundo. Se eu quero agradar todo mundo, eu tenho que sair distribuindo sorvete aí na rua. E ainda assim vai ter gente que não vai gostar do sabor que você distribui. Errado. Tá vendo? Que louco. É louco. Então, assim, é sobre liberdade de escolha. Sim. Escolher quem eu quero trabalhar comigo e quem eu não quero. Então, é você sair um pouco de cima do muro. É você tirar as pessoas da zona de dormência. Tem muitas pessoas hoje que, pelo fato de não terem clareza, pelo fato de você não ter uma cultura clara, escrita, desenhada, reverberar isso, né, para dentro e para fora, tem muitas pessoas que estão trabalhando na tua empresa hoje que elas estão na zona de dormência. Sim. Elas não sabem, não tem clareza se está alinhada ou se está desalinhada com a cultura. Elas não sabem qual é a cultura, não sabem qual é o jeitão, né? E aí tu tem pessoas mornas, né? Hoje, a estatística hoje que tem da Gallup que ela fez só 27% das pessoas que trabalham hoje no Brasil estão engajadas. Ou seja, quase um quarto das pessoas hoje que trabalham no Brasil estão engajadas. 62%, 63% não estão engajadas. São as pessoas que trocam ali o almoço pela... Né, são pessoas que fazem o feijão com arroz ali. Uhum. Chega na hora, sai na hora, entrega o tempo para entregar, mas não vai mais além. Que era o que aconteceu comigo quando eu era executivo de Gerdau, de Fiat Chrysler, hoje eu tenho muita clareza disso. Cara, não tinha nada a ver a cultura daquelas empresas comigo. Era por isso que era por isso que meu olho não brilhava. Era por isso que eu nunca quis seguir carreira. Né? Talvez eu não tivesse a sorte de encontrar uma empresa que tinha uma cultura legal, um propósito legal, uma causa legal, que talvez eu pudesse não estar nem aqui e estar empreendendo dentro dessa empresa lá dentro, tá? Mas entende como é muito louco isso. Sim. Né? É sobre você sair, tirar as pessoas de cima do muro, e aí 62% não estão engajados, né? Voltando aqui, que eu tinha até esquecido aqui o gancho que eu ia pegar, e 11% somos ativamente desengajados, né? Então o cara que não está engajado, ele chega na hora, sai na hora, mas ele é quase 3/4 hoje das empresas, né? Por isso que está tão difícil a gente engajar as pessoas, por isso que a gente fica como empresário, líder, tão ansioso, sobrecarregado, a empresa depende da gente para tudo, né? A gente fica, cara, é o primeiro a chegar, o último a sair, a empresa da gente, porque o time não está engajado, o time não se conectou com a causa daquele negócio, saca? E 11%, Hanna, somos ativamente desengajados. Aí, meu amigo, esse aqui é a laranja podre, é a erva daninha, vamos dizer assim. É o câncer silencioso que a gente, como empresário, líder, tem que estar olhando o tempo inteiro. Sim. Porque se eu não olho, esse câncer vai criando metástase no corpo, vai consumindo tudo. Quando vê, você perdeu o time, você perdeu a área, você perdeu a empresa, você perdeu o teu faturamento, tu nem sabe por quê. Perdeu pessoas boas que saíram e tu também não sabe por quê, né? Então, a cultura é uma coisa que é muito delicada. Sim. Né? Talvez eu arrisco dizer que é o tema no empreendedorismo que é o tema mais subjetivo hoje do empreendedorismo. Muito se fala de cultura, mas pouco se materializa a cultura. Pouco se tangibiliza a cultura. Parece que tudo é cultura, mas eu não consigo tangibilizar. Né? O que a gente faz como empresa, como negócio? A gente tenta tangibilizar esse negócio. Os resultados que cultura diretamente ou até indiretamente impactam no teu negócio, né? Sim. Interessante você trazer todos esses pontos, porque agora você falou sobre a erva daninha, sobre as pessoas que a gente precisa estar olhando com mais detalhes dentro da empresa, que é o nosso time. E dentro da empresa com propósito, existem algumas formas que você atua, né, para contribuir para essa empresa no desenvolvimento da tua cultura, desde a base, desde a estrutura. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a estrutura do que já existe hoje. A gente vai até disponibilizar um QR Code aqui também, tá? Para que o time da EP+, possa estar entrando em contato, os executivos entrando em contato e direcionando para o melhor programa. Mas dá uma visão geral sobre o que a empresa com propósito pode oferecer hoje para os clientes e para as pessoas que estão nos assistindo. Que talvez você que está aqui hoje está vivendo essa dor e está achando que não tem solução. Perfeito. Eu acho assim... Se você é empresário, se você tem mais de 30 funcionários, se você está em rápido crescimento, imagino que você esteja vivendo a dor do crescimento.
Né? Crescer é bom, mas não é gostoso não. Crescer dói pra caramba. Sim. Tá? E é impossível você crescer. Escala é resultado de culturas e times mais fortes. Mas não necessariamente é só escala que a gente trabalha aqui. Eu não quero empresários mercenários que só pensam em faturamento a qualquer custo. Não é a bandeira que eu defendo. Não coloco para dentro dos meus programas, dos meus grupos. Não quero trabalhar com esse tipo de pessoa. Né? A empresa com propósito, a EP+, né? É para tornar esse mundo melhor, criando empresas melhores, né? Criando Sim. empresas com propósito. A gente faz isso, né? Resolvendo não, mas nem eliminando. Eliminar e resolver eu acho que é muito forte, mas minimizando os problemas com gente, que é o maior vilão que impede as empresas de crescerem hoje. Sim. Né? Então, a gente faz isso, né? Então vamos lá, a gente quer tornar o mundo melhor criando empresas melhores, né? Minimizando os problemas com gente, construindo culturas e times mais fortes. Então, se hoje você está em rápido crescimento, é empresário, tem mais de 30 funcionários, tá? E está vivendo essas dores com gente, principalmente, nosso papel é te ajudar a minimizar os problemas com gente, criando culturas e times mais fortes. Não é igual eu fiz, igual eu errei, a armadilha que eu caí, não quero que você caia. Não é olhando gestão, não é melhorando os processos. E não é só olhando marketing e venda, que é da porta para fora. Né? Se você já está em rápido crescimento, você já está crescendo, você já tem, não é falta de venda. Né? Teu problema não está da porta para fora mais. Tem muitos empresários que estão assistindo aqui que o problema não está mais da porta para fora. Tem muita gente aqui, Hanna, que está deixando de crescer, está optando diminuir, reduzir, porque não tem gente. Então é exatamente aqui onde a gente entra, né? Para minimizar os problemas com gente, criando culturas e times mais fortes. Quando eu crio uma cultura forte, eu consigo atrair as pessoas certas e repelir as pessoas erradas. E aí fica muito mais fácil dos processos rodarem, consequentemente o cliente está satisfeito, consequentemente o retorno financeiro. Então o retorno financeiro nunca é propósito, nunca é objetivo, é sempre a consequência, é sempre um resultado. Né? Faturamento, ele não é fim, ele é meio. Aliás, faturamento é fim, né? Não é meio. Meio é eu ter cultura certa, atraindo gente certa, gente boa. Guilherme, dá para crescer sem cultura? Dá, velho, mas eu prefiro crescer trabalhando com empresas e com pessoas que eu gosto de trabalhar do lado. Né? Tenho muito menos problemas comportamentais, que eu acho que é o maior problema hoje das empresas. Empresários aí passam mais de 50% do tempo deles, 60%, talvez até 80% do tempo deles só corrigindo comportamento. Sim. E não técnica. O teu problema na tua empresa não é técnico, ele é comportamental. E o que é que corrige comportamento? Não é processo. Processo só corrige a técnica. O que corrige comportamento é cultura. Então é aqui onde a gente entra para ajudar esses empresários. Uma solução, um método único que a gente tem. Sim. Que aí o QR Code está aí. Caso alguém queira saber um pouco mais, ter uma conversa, né? A gente vai te dar nesse QR Code aqui um diagnóstico gratuito do que é que falta para a tua empresa. Perfeito. Ser uma empresa com propósito. O que é que falta para você se juntar a essa nossa comunidade, ter culturas e times mais fortes e estar no hall das empresas que mais crescem no Brasil, que são os nossos clientes hoje. Né? Quando eu tenho gente boa, gente certa, engajada, cara, ninguém te segura. Ninguém te segura. Não adianta tu ter estratégia, ter processo com gente errada. É isso aí. Vai dar errado. Tu não vai crescer. Tu vai deixar um monte de dinheiro na mesa. Perfeito. A gente está caminhando para o final, mas tem uma pergunta, uma consideração que eu quero fazer aqui, que está muito relacionada a esses 3 pontos que você trouxe. Cultura, pessoas certas e processos. E, consequentemente, a gente tem o fim, que é o faturamento, né? A satisfação do nosso cliente e ter o faturamento para a empresa. Me marcou muito um story que você fez e você desenhou uma pirâmide. Foi muito legal, assim. Eu até salvei a tela. E aí você mostrava que a base do negócio é a cultura. Em segundo lugar, tem as pessoas certas. Em terceiro lugar, tem os processos. Em quarto, tem a satisfação do seu cliente. E em quinto, o faturamento, que é o resultado. E muitos empresários estão focados só no faturamento, só no resultado. Como chegar e como avançar em cada uma dessas etapas sem ter uma estrutura base? Como assim cultura é a base? Sim, cultura é a base. Fala um pouquinho mais, só pra gente fechar isso aqui, sobre cultura ser a base do negócio. Dá para construir um prédio sem a fundação? Não. Você constrói uma casa hoje sem a fundação? Sem os pilares? Não dá. Talvez eu consiga construir uma laje. Talvez nenhuma laje eu consiga construir sem a base. Né?
dá para eu criar uma árvore grandiosa, que dá um monte de fruto, um monte de folha, que vai dar sombra, né? Que vai dar, né, ar bacana para o meio ambiente, sem a base, sem as raízes fortes. Eu não consigo construir esse negócio, né? E exatamente cultura entra aí, né? Eu não consigo construir um prédio sem a fundação. Depois que o prédio está pronto, eu vejo a fundação. Depois que o edifício residencial, comercial, vertical está pronto, eu vejo a fundação? Não vejo. Eu só sinto que ela está lá, porque senão aquele prédio não estava de pé, né? Então, cultura é a mesma coisa. A gente não toca, a gente não vê, não é tangível, é intangível. Eu só sinto que ela está lá. Eu não vejo, só sinto. A cultura, ela existe. Quer você queira como dono, quer não. Mas ela está lá. Até quem não acha que tem, tem, né? Até quem não acha que tem, tem. Então, se você não está trabalhando intencionalmente para aquilo funcionar, né, capaz de você hoje estar sendo, né, por isso que você está tão preso no operacional, capaz de você hoje estar fazendo o papel da fundação. É que quanto mais tua empresa cresce, quanto mais tu vai colocando gente para dentro, quanto mais esse prédio vai aumentando. Tem gente que tem 50 funcionários, é um prédio, eu brinco que é um prédio com 50 funcionários. Tem gente que tem 350 funcionários, é um prédio com 350 funcionários. O que acontece quando não tem a fundação? Cara, esse prédio vai ter uma instabilidade gigantesca. Sim. Né? A ponto desse prédio ruir e cair. Então, assim, as empresas, a maioria das empresas no mundo que quebram, elas quebram no momento que elas estão em rápido crescimento. Elas não quebram porque elas estão desacelerando. Elas quebram quando elas estão em rápido crescimento. Por quê? Porque tem que entrar um monte de gente, né, nesse momento. Crescimento rápido requer gente, não dá para escalar um negócio sem gente. Começa a entrar um monte de gente ruim, errada, desalinhada, vira uma bagunça, vira uma zona, a empresa depende do dono para tudo, ele vira o gargalo do negócio, o negócio quebra, o negócio não dá conta. Decisões erradas, às vezes, financeira, planejamento, o negócio quebra, né? Então, cultura é a fundação. E a gente vê hoje, né, 100% dos empresários que eu conheço, eles sabem que eles querem crescer. 100%. Eu também faço parte dessa estatística. Eu nunca vi ninguém que fale que tem uma empresa e não quer crescer. Sendo que, cara, tão complexo quanto pilotar um avião é comandar uma empresa, cara. Não tem como eu comandar uma empresa só medindo faturamento. Não tem como eu pilotar um avião só olhando o nível de altitude do ar. Não dá. É muito complexo. Não é? Empreendedorismo no Brasil não é para amador, não. Está cada vez menos assim. Sim. Né? Sendo que as pessoas parecem que só olham e focam da porta para fora. Marketing, venda. Parece que eu só olho e deixo o telhado da minha casa, do meu apartamento bonito, porque é onde o cliente vê, é onde a vizinhança vê, é onde as pessoas que estão da porta para fora da minha casa, da minha empresa, veem. Sendo que o problema das empresas hoje não está da porta para fora, está da porta para dentro. Né? Não tem como eu crescer para fora sem antes eu ter uma base forte para sustentar esse crescimento. Perfeito. Né? Então, mais uma vez, retorno financeiro, faturamento, lucro, caixa é consequência. É fim, não é meio. Né? É um resultado, não é um objetivo. É um resultado, é uma consequência. Né? Faturamento é consequência de eu deixar meu cliente satisfeito com as nossas soluções. Concorda? Sim. Meu cliente satisfeito com as minhas soluções é consequência dos meus processos internos rodando perfeitamente, concorda? Sim. Quem que faz os processos? São gente. Gente. Adianta eu ter a melhor estratégia do mundo, o melhor processo do mundo com as pessoas erradas, a melhor gestão do mundo com as pessoas erradas, a melhor tecnologia do mundo com as pessoas erradas, vai falhar sempre. Uhum. Às vezes eu não tenho nem os processos tão bons, as estratégias tão boas, mas eu tenho as pessoas certas, vai sempre dominar tudo. Vou sempre ganhar da concorrência. E quem são as pessoas certas? São as que estão alinhadas com a tua cultura. Então, faturamento, ela requer que tu deixe teu cliente satisfeito. O cliente satisfeito só vem se os teus processos internos estiverem rodando perfeitamente. Quem que faz os processos é gente. Mas não é gente boa, é gente certa. Quem que atrai gente certa é cultura. Perfeito. Então a cultura entra aqui com uma base. Cultura é o que vai conectar, atrair, engajar as pessoas certas e repelir as erradas. Com pessoas certas eu preciso de menos regras, de menos processos, de menos burocracias. Por quê? Porque todo mundo pensa igual e toma decisão igual. Nosso software de tomar a decisão são os nossos valores. Sim. Então eu preciso de menos regras. Eu tenho menos problemas comportamentais dentro da minha empresa, como empresário, como líder.
Quando meus processos rodam perfeitamente, cara, meu cliente vai ficar satisfeito e, consequentemente, eu vou ter grana. Perfeito. Então, o faturamento, essa é a pirâmide que envolve, inclusive, toda a nossa metodologia. Sim. A gente trabalha sempre as bases dessa pirâmide. A gente não olha para finanças, não olha para marketing, não olha para vendas, e todos os nossos clientes, eles crescem. Por quê? Porque eles estão com a base forte. Então, é impossível eu crescer para fora sem antes ter uma base forte para sustentar esse crescimento. Então, é o que muitos empresários hoje estão vivendo. Eles estão crescendo muito rápido, um crescimento muito acelerado, mas não tem base para esse crescimento. Então, esse castelo ele vai afundar. Exatamente. Esse prédio ele vai desabar. Ou então o gasto de energia vai ser muito grande para você sustentar e manter esse negócio. Porque você não tem as pessoas certas. Perfeito. Gente, bom demais. Que riqueza. Imagina que vocês receberam ouro aí agora. E não deixa esse ouro só para você. Deixa esse ouro... Não deixa só para você como empresário ou você como funcionário. Compartilha com as pessoas ao teu redor. Compartilha com teu time. Compartilha com teus amigos empresários. Compartilha com outras pessoas que podem ser transformadas por uma cultura forte, com times fortes. Deixa o teu like aqui, comenta aqui e compartilha com as pessoas para você gerar transformação, seja um agente de transformação na vida de alguém. Faça parte da nossa comunidade, né? Exatamente. Empresas com propósito, se junte. Né? Empresas com propósito geram um país melhor, geram um mundo melhor. Isso é um impacto positivo gigante. Então, se isso faz sentido para você, você conhece alguém, líderes, empresários, né, que estão em rápido crescimento, compartilhe o máximo desse negócio. Né? Vamos tentar levar essa boa mensagem para o mundo. Perfeito. Né? Tornar o mundo melhor, criando empresas melhores. Show. Muito bom. Fechou, então? Fechou. Boa. Então, galera, é isso. Esse é o episódio 001 do nosso podcast Culturas e Times Fortes. Oi? Então, galera, é isso aí. Estamos chegando ao final do podcast 001, um podcast da Empresas com Propósito, podcast Cultura e Times Fortes. Se isso faz sentido, compartilha, se inscreve, coloca teu like, manda para o máximo de empresários, líderes que você imagina. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau, gente.